Oi, pessoal. E aí, tudo bem? Como é que anda a quarentena aí? Estou estudando bastante a palavra de Deus, estou estudando a nova lição da semana, que fala sobre a interpretação das Escrituras, né? Eu voltei aqui porque eu quero falar ainda um pouquinho mais com vocês sobre o livro de Daniel. Aqueles períodos proféticos que se encontram no final do capítulo 12. Então eu sei que a lição já passou, mas esse é um assunto que não passa, né? Esse é um assunto que perdura para sempre, né? É um assunto atual, é um assunto que tem a ver com a identidade do povo adventista. Então a gente sempre tem que estar estudando, né? Então, na verdade, isso não vai atrapalhar em nada o estudo da igreja com a nova lição. Só acrescenta, né? Então, vamos lá. O texto é o texto que se encontra no finalzinho do capítulo. Eu falei um pouco sobre esses períodos no vídeo anterior, mas eu quero falar mais um pouquinho com vocês e vou tentar ser mais breve dessa vez, né? Daniel, capítulo 12, do versículo 11 em diante, né? Então são só 3 versículos. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte, no fim dos dias. Né? Então, o último verso aqui é uma promessa para Daniel. Né? Não deixa de ser uma profecia também, porque Daniel, na verdade, ele teve todas essas visões, Deus agraciou ele com essas visões a respeito nos seus dias, visões que tinham a ver com o povo judeu. Daniel tinha uma esperança muito grande de que o povo voltasse para Jerusalém. Então Deus concedeu a ele várias visões, mas as visões alcançaram um tempo muito posterior ao retorno do povo judeu para Jerusalém. Então o que Deus estava falando para Daniel era o seguinte: Daniel, Jerusalém, o povo vai voltar para Jerusalém, vai, depois de 70 anos o povo volta, mas a história não acaba aí. Né? Não é só voltar e acabou, não. Ainda haverão outros problemas pela frente. Então, o povo voltou no período dos persas, mas ainda houve problemas quando os gregos chegaram, e depois o problema se intensificou com os romanos, de forma que quando Cristo vem, né, quando Cristo vem a esse mundo, Jerusalém não está livre, né? Jerusalém continua ali cativa, só que agora pelas mãos dos romanos. E eles fizeram um esforço muito grande para isso não acontecer. Só que era um cativeiro diferente, né? Não foi como o cativeiro do Egito, onde eram escravos que ficavam trabalhando ali para o povo egípcio. Era um cativeiro diferente. Eles tinham liberdade, eles cultuavam a Deus e tudo mais, mas eles não gostavam é, é, daquela imposição, né? Havia a cultura romana se impondo sobre a cultura judaica. Então isso na verdade desagradava eles e outras coisas mais. Isso na verdade acabava interferindo na religião também. Mas o fato é que foi um cativeiro, mas é um cativeiro um cativeiro menos pesado que aquele do Egito e de Babilônia também. Só que a história também não acabava aí. Né? Tinha muito mais coisas. As profecias que são dadas a Daniel alcançam um tempo muito posterior. Né? Então a maior profecia de tempo que nós temos na Bíblia se encontra no livro de Daniel, que são as 2300 tardes e manhãs. Os 2 períodos de tempo que nós lemos aqui, no capítulo 12 de Daniel, não se referem às 2300 tardes, mas elas estão dentro do período. Né? Assim como as 70 semanas estão dentro do período, esses 2 períodos aqui de tempo também se encontram dentro dos períodos das 2300 tardes e manhãs. Na verdade, e o último período ele termina exatamente quando termina as 2300 tardes e manhãs.
Então vamos analisar verso por verso aqui, para a gente poder entender direito. Né? Primeiro verso diz assim: e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então, o primeiro período de tempo, ele tem início, quando o sacrifício, o texto diz assim, o sacrifício contínuo for tirado e colocado no seu lugar a abominação desoladora. Então, esse é o evento que marca o início dos 1290 dias. A gente sabe que em profecia, dias são anos. Tá? A gente nunca pode confundir. Quando você lê na Bíblia lá que Deus criou o mundo em 6 dias, foram 6 dias literais. Mas quando a gente encontra um texto profético, repleto de símbolos, né, que é o estilo apocalíptico, então aí você interpreta os dias como anos. Né? Há passagens na Bíblia também onde profecias são dias e são dias mesmo, e anos são anos, mas não é o caso quando o estilo de texto, de literatura que foi usado pelo profeta é aquele estilo apocalíptico. Então é o caso de Daniel, é o caso do livro de Apocalipse, e tem outros profetas também que usam parte de suas profecias se enquadram nesse estilo apocalíptico. Né? Mas isso é um assunto para outro dia. Então o que a gente tem que entender aqui a princípio esses 1290 dias são 1290 anos. Então, quando o sacrifício contínuo é tirado e colocado no lugar a desolação assoladora, começa esse período. E por que esse período é importante para a gente? Então, primeiro a gente tem que entender o que é o sacrifício contínuo. Quando a gente olha no original, o texto original em hebraico, do livro de Daniel, eu não lembro agora se essa parte do texto está em hebraico ou está em aramaico. Mas o texto ali, nessa passagem, no texto original não existe a palavra sacrifício. Sacrifício foi colocado pelos tradutores para poder facilitar a interpretação do texto, né? Que ia ficar um negócio meio vago. Mas a palavra que é usada ali é a palavra tamid, e tamid significa contínuo, só contínuo, não tem nada de sacrifício. Contínuo era a palavra que era usada nas atividades do santuário em vários momentos, não era só no sacrifício. Havia o sacrifício contínuo, né? Mas todo o trabalho no santuário era contínuo, ele nunca acabava. As luzes dos candelabros tinham que estar sempre acesas, todos os dias era colocado incenso, todos os dias morria, né, o sacrifício contínuo morria um animal de manhã e um animal à tarde. Todos os dias os sacerdotes tinham que estar à disposição do povo para receber as suas ofertas. Haviam ofertas também na parte sacerdotal ali também, nas cerimônias do santuário. Então, tudo era contínuo ali. Isso porque o trabalho do santuário ele nunca parava. Né? E ele era de 24 horas, né? Dia e noite funcionando. Então, o santuário nunca parava. E isso tem um significado muito importante. Para a gente entender o texto, a gente tem que entender o trabalho feito no santuário e o que ele significava. Tudo que era feito no santuário apontava para Cristo. Então, esse diário aqui da profecia, né, que foi traduzido por sacrifício diário, ele tem que ser entendido nesses termos. Nós temos que procurar o significado do símbolo do santuário celestial para poder entender o que acontece aqui. Então, o símbolo no santuário, do santuário terrestre, eles apontavam, como eu já disse, para Cristo, para o trabalho de Cristo, em vários momentos. Né? Então, apontavam para a morte de Jesus, apontavam para o seu ministério no santuário celestial, o juízo investigativo, a intercessão. Então, tudo isso estava relacionado com esse tamid aqui. Então, todas as atividades que eram feitas no santuário diziam respeito a Cristo. A abominação desoladora, ela substitui o tamid, ou seja, ela procura substituir, ela invade o espaço que pertence aqui, que é
o espaço do sacerdócio de Cristo, o sacerdócio contínuo de Cristo, e coloca outra coisa no lugar. Essa outra coisa que fica no lugar ali é essa abominação desoladora. Então é uma coisa abominável, é uma coisa que Deus abomina, né? Então nós temos muitas passagens na Bíblia onde Deus manifesta sua abominação, ele odeia, ele deplora, ele não tem amor, não tem prazer naquilo. Então todas essas coisas estão relacionadas ao desprezo pelas coisas sagradas. Então tudo aquilo que despreza o que é sagrado é abominável para Deus. E ela é desoladora, ou seja, ela traz destruição, caos. No sentido prático, o que seria isso? Né? Essa desolação é para nós, não é. Porque Deus não pode ser desolado de jeito nenhum. Então, onde a desolação se instaura? Se instaura na nossa vida, ela destrói a nossa vida. Então, o que poderia substituir o sacerdócio de Cristo que nos afetasse? Né? Na prática, o que aconteceu aqui na Terra, e analisando os períodos proféticos e todos os eventos que foram narrados com os animais que aparecem em Daniel, na prática foi a substituição no sentido doutrinário, né, de crenças, do sacrifício de Cristo. Então, houve uma igreja aqui na Terra, não existe ainda a igreja na Terra. Quando eu falo isso, espero que ninguém leve para o lado de querer estigmatizar essa igreja. Né? Na verdade, nós temos muitos fiéis nessa e em todas as outras igrejas. Então, não se trata dos fiéis, se trata da doutrina. Uma doutrina desoladora. Essa doutrina é uma abominação desoladora. Então, essa doutrina nova, que procura substituir de alguma forma o sacrifício, né, o sacerdócio de Cristo, ela estabelece um sacerdote humano para interceder por nós. Então, um homem aqui na Terra, ele assume as prerrogativas que são de Cristo, intercedendo no lugar de Cristo. Né? A palavra vigário, ou seja, sucessor de Cristo, pontífice, o nome, o sacerdote, né? O sacerdócio acabou na dispensação judaica, ele acabou. Então, no Novo Testamento nós não vemos sacerdotes, a gente vê anciãos, né, os presbíteros, bispos, a gente vê, mas a gente não vê nem um sacerdote, não vê ninguém substituindo a função de Cristo. Mas isso aconteceu na história. E quando foi que essa coisa se consolidou? Na verdade, ela não nasce aqui, ela se consolida aqui. Então a profecia está falando que está falando da consolidação dela. Há uma substituição aqui, há um sucesso, né, dessa doutrina. Isso acontece no ano 508, quando Clovis se converte ao catolicismo. Clovis é o rei da França, ele é considerado, na verdade, o criador da França, né, o homem que criou a França. A França já existia, mas o que ele fez? Por que ele é o criador da França? Porque a França na época era dividida. Ela tinha vários polos de divisão, vários governantes. Então, Clovis ele conseguiu unificar todo aquele estado e transformou num estado forte, né, numa nação forte e poderosa, né, uma das nações mais poderosas da Terra. E dele veio a dinastia merovingia, que governou na Europa ali com um tremendo sucesso durante um bom tempo. Então a história da França ela brilha mais a partir desse momento. E a conversão desse rei para o catolicismo também trouxe forças para o catolicismo na Europa. Então, a abominação desoladora, ela conseguiu, ela começou a crescer, a se consolidar naquele momento, em 508. Então, marquem a data, 508. Esse é o início do período. Se você conta de 508 mais 1290 anos, você vai chegar ao ano de 1798. E o que acontece em 1798? É interessante que acontece também por parte da França. Né? Enquanto que no começo a França foi o motivo do crescimento, né? de um casamento total entre a igreja e o Estado,
Então agora esse casamento termina. Em 1798, Napoleão Bonaparte ele envia o seu general à sede da igreja, ele prende o Papa, Papa Pio VI, e a igreja perde a sua força, perde o seu poder. 1798. Esse não é o primeiro período que aponta para essa data. Nós temos também a profecia de tempos, tempos e metade de um tempo, que também são os 42 meses de Apocalipse 13, são também os 1260 anos, ou 3 anos e meio. Todos esses períodos são o mesmo. E todos eles terminam em 1798. E tem um detalhe interessante na profecia de Daniel. Daniel ele fala que quando esse período termina, começa o tempo do fim. Né? Na verdade, se subentende isso do texto. Né? O tempo do fim começa quando termina a profecia do tempo, tempos e metade de um tempo. Que é o mesmo caso aqui. Terminou os 1290 anos, é outro período profético, né? O que a gente está tratando agora, também começa o tempo do fim. O tempo do fim começa aqui. Aí ele fala, mas ele em seguida, o texto apresenta um outro período de tempo. Ele fala assim, no verso 12, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Existe uma bem-aventurança para quem chega. É lógico que Daniel não ia chegar, Daniel estava muito longe disso aí, coitado, ele estava bem longe. Coitado entre aspas, né? Porque no final a promessa aqui para ele aqui é maravilhosa. É dito assim que ele vai repousar. Daniel, você vai repousar e no fim dos dias você volta. Ou seja, é uma garantia, né? Foi dado como se fosse uma garantia para ele de que ele ressuscitaria, né? Depois de tudo isso aqui. Ele ressuscitaria no fim dos dias, ou seja, no final do tempo do fim. Né? O fim dos dias é o final do tempo do fim. Então, o tempo do fim é um período também, e é um período grande. Nós vivemos nele, porque ele começou em 1798 e se estende até hoje. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Então, esse é um período muito importante e muito sério. E o final das 2.300 tardes de manhã se dariam no tempo do fim. O conhecimento, a busca pelo livro de Daniel se daria no tempo do fim. Então, depois de 1798, muitas coisas aconteceram. Né? A igreja foi barrada, né? Ela perdeu seu poder, mas isso também, né? Esse é um detalhe também da profecia. Dentro desse período, ela ia buscar o poder de novo. Né? Em Apocalipse 13, fala que a ferida mortal que ela recebeu seria curada. Então, haverá também uma busca desse poder pelo antigo poder que ela tinha, que ela perdeu. Então a ferida deve ser curada. Aqui nesse texto, bem-aventurados que esperam e chegam até 1335 dias, como não é dado no texto o início para esse período, fica subentendido que o mesmo evento que marca o período dos 1290 anos é o mesmo evento que marca os 1335 anos. Né? É o mesmo evento. Então, começa em 508. Começa em 508, se você soma o período restante, né, de 1335 anos, a gente chega ao ano de 1843. O que acontecia na Terra em 1843 que tem a ver com as profecias de Daniel, com o Apocalipse? O que tem a ver? O que acontece? Nesse ano, né, Guilherme Miller ele já tem ali formado um grupo forte de missionários, de pessoas que aderiram à sua pregação, a pregação que ele já tinha começado há um tempinho, né? Quase uma década já pregando aquilo ali, e foi criando um grupo muito forte. E eles já esperavam para 1843 a volta de Jesus. Vem dizendo assim que bem-aventurado é quem chega a esse tempo. E quem chegou, quem viveu, né? Quem chegou foi quem viveu nesse tempo, foi muito bem-aventurado. Né? O próprio Miller, um bem-aventurado, Ellen White viveu nesse tempo bem-aventurada. Em 1843, então, entre 1843 e 1844, termina o período das 2.300 tardes de manhãs. E também quando termina esse período aqui. 1335 dias. Talvez você esteja estranhando eu falar assim entre o período de 43
e 44, porque a gente sempre usa o ano de 44. Acontece que o período final, né, assim como, quando começou a contagem do período das 12h30 transcendentais de manhãs, ele começa entre, né, a gente dá uma data inicial para o negócio não ficar tão complicado, mas ela começa entre 457 e 456, entre esses dois aí, e vai terminar, né, entre 1843 e 44. Então o ano mesmo pega parte de 43 e vai até 44, até o mês de outubro, né, que seria o final do ano judaico. Então, irmãos, esse período ele é muito importante e existe uma bem-aventurança para quem chegou nele. Embora nós não tenhamos vivido esse período, a bem-aventurança nos alcança, porque a verdade que a igreja obteve nesse período é a verdade que brilha, né, que ilumina o nosso caminho. Então é muito importante isso aqui. São dois períodos proféticos importantíssimos, que apontam que nós estamos na direção certa. Né? O fato de ele casar, o segundo período casar perfeitamente com a 2.000 transcendentais de manhã é só uma confirmação maior de que o cálculo estava correto. Né? Então a gente tem que dar graças a Deus, porque a igreja de Deus foi abençoada com essa preciosa mensagem aqui. E Daniel ele fala isso, né? Os sábios entenderiam. Então todo aquele que abraça essa verdade, todo aquele que busca esse conhecimento, ele está sendo sábio, né? Nos caminhos de Deus. Nós tivemos os sábios que prepararam isso no início, em 1843, Guilherme Miller, dentre eles, né? Ele não foi o único, mas ele foi o que mais chegou perto da verdade. Depois dele, outros se uniram e foram aperfeiçoando, foram lapidando a interpretação do texto e foram chegando a verdades cada vez mais precisas. Veio o desapontamento em 44, mas a obra não acabou. Né? Lá em Apocalipse tem um detalhe muito importante, tem um texto muito importante que casa com isso aqui. Deixa eu achar aqui para a gente ler, para a gente poder terminar aqui a nossa explanação. A gente poderia falar muito mais coisas, né? Ele fala assim, lá em Apocalipse 10, 11, e ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Isso aqui é um texto que se aplica depois do desapontamento. Então, depois do desapontamento, importava que eles ainda se aplicassem ao estudo da profecia e pregassem a muitos povos, multidões, nações e línguas. Né? Tinha que fazer pregar o evangelho no mundo todo. E depois do desapontamento que a verdade se completa. E aí agora a igreja tem uma luz poderosa para apresentar ao mundo, que é a tríplice mensagem angélica, né? A mensagem que se encontra em Apocalipse 14. Nós temos que aprender muito bem. Então, é isso aí. Esse é o significado desses últimos períodos proféticos de Daniel. E agradeço aí a atenção de todos, a paciência pelo tempo. Né? Eu falei que ia ser mais rápido, mas olha, está quase chegando a minha hora também de novo. Os próximos vídeos a gente vai falar de outros assuntos. Eu espero conversar com vocês aí sobre Miguel, né? A gente falar um pouquinho mais sobre Miguel e toda a polêmica que existe em relação a ele, né? Alguns contestam a crença adventista de que Miguel é um nome de Cristo também, é a pessoa de Cristo. Alguns contestam isso, mas a gente vai conversar sobre isso no próximo vídeo. Então até lá, Deus abençoe a todos.